Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para falar de loucuras, de projetos, de inovação e nesse caso aqui de desafios. Vocês acompanharam aí, esse aqui atualmente, né, porque isso nunca é para sempre, atualmente esse é o Corvette C8 mais rápido e mais potente do mundo. A gente conseguiu atingir os dois recordes na mesma semana, foi uma loucura, aquela semana foi assim, incrível, muitas emoções. Quem não assistiu toda a saga do C8, pula lá depois pro início e assiste desde o início para vocês terem noção de quanta missão foi fazer esse carro ser o carro mais rápido do mundo e quanto desafio tem. Eu brinco, esse carro é o carro que mais me desafiou na vida, esse é o carro que realmente me botou à prova, e não só a mim, mas todo o nosso time, todas as pessoas que estão ligadas, os amigos, os engenheiros, a desenvolvimento, e o mundo inteiro está louco para entender e fazer esse carro funcionar. Então, Corvette C8, Corvette 2020, né, que é a 8ª geração do Corvette, ele foi lançado em 2020, eu tive uma das primeiras unidades a ser vendidas no mundo e estou mais de um ano preparando e descobrindo alternativas de como é que preparar esse motor. Mas beleza, isso aqui foi só uma pequena introdução, porque hoje a gente vai para a pista de novo e a gente está atrás agora da barreira dos 8 segundos. Quer ser o primeiro Corvette C8 nos 8 segundos. A gente virou 9.027, 9.17, 9.04, 9.01 e faltou aquela largada dos 8 segundos por muito detalhe, muito pouco detalhe. E hoje nós vamos para a pista. Vamos agora falar um pouquinho do que a gente está preparando para essa pista, como é que a gente vai ir. Vocês vão nos acompanhar junto aí nesse dia e eu vou explicar melhor. Então, prepara o chimarrão, café da manhã aí, ó. E se for de noite, aquela cervejinha, churrasco, e assiste na TV e curtam essa saga aí. Deixa eu começar o episódio falando outra coisa. Vocês viram aí nos vídeos passados, ou vocês viram durante as semanas passadas aí, o Thiago Kifuri anunciou, né? Fez um vídeo no canal do Máquina lá, falando dos todos os carros que ele tem no canal, nos projetos dele, os carros que ele tem aqui nos Estados Unidos. Inclusive ele falou, por exemplo, da Mercedes S55 AMG, que ele me emprestou bem na época que eu estava sem carro de rua ali, depois eu acabei comprando o Tesla. Ela está meio jogada um pouco aqui, mas não tem problema, ela funciona bem, a gente anda de vez em quando e tal. Já demos uma revisão e ela está pronta para os 400 mil quilômetros aí, quando o Thiago puder vir. E aí, bem nos mesmos dias, eu anunciei que eu estava iniciando uma saga nova aqui nos Estados Unidos, mandei um videozinho andando num carro e depois acabei mostrando que era esse Mustang aqui, né? Esse Fox Body. Para quem viu os episódios passados aí desse Mustang, vai ser tração integral, ou seja, 4x4 com 2 motores elétricos. A gente está correndo aqui, tá pesando o carro, descobrindo exatamente como é que ele vai ser. Os motores estão ali, ó. E acabou de chegar até o inversor do Brasil aqui, que é da WEG. Mas o Thiago falou que ele ia vender o Mazda, né? E aí muitos acharam que na verdade eu que estava comprando o Mazda. Só que ele vai, a princípio, para um outro brasileiro. E esse brasileiro aí é um amigo nosso aí que vocês vão conhecer, já devem ter visto em algum vídeo meu. E o Mazda está sendo guardado aí. E esse outro brasileiro aí que a gente vai mostrar vai ficar com ele. Então ficou em boas mãos aí, vai ficar em boas mãos o RX-7, mesmo que não fique comigo diretamente, mas vai estar perto aí, isso eu garanto para vocês. E aí, na verdade, aqui, ó, quem é que tá caindo no churrasco aqui? O Fernandinho tá sempre no churrasco, né? Esse já não tem culpa, mas esse cara aqui de vez em quando cai num golpe aí de novo, né? Fazer o quê, né? Felipe Andrés, Fernandinho, estão envolvidos aqui, ó. E na verdade é o seguinte, ó, como eu falei um pouco na introdução, a gente voltou de Virgínia, da pista da Virgínia, com gostinho de querer mais. Eu até eu não pude acelerar mais porque eu tive que voltar. Eu acabei dando aquela última acelerada lá dos 9.1, fiquei com gostinho de querer mais, acabei tendo que voltar, não consegui acelerar e tive que deixar os 8 segundos para depois. Só que aí quando a gente voltou, a gente aproveitou e começou a estudar mais ainda como deu certo o controle da embreagem, e é um projeto que a gente já estava fazendo, ó, eu vou te falar, uns 8 meses fazendo de uma certa maneira a pesquisa e desenvolvendo como é que controlar a embreagem nesse carro. E foi assim evoluiu muito nas últimas semanas. Você se lembra quando eu fiquei 6 dias no dinamômetro testando ali, foi que a gente evoluiu muito. E aí a primeira vez que a gente foi para a pista foi exatamente a última vez na Virgínia, que virou os 9.0 e, digamos assim, viramos o Corvette mais rápido do mundo. Essa mudança foi impressionante, porque muita gente assim desse meio simplesmente assim virou a chave assim do tipo de observar o que a gente estava fazendo, respeitar, assim, recebi contatos de grandes empresas no Brasil, nos Estados Unidos, desculpe, que lidam com isso, que estão trabalhando nessas Corvettes,
recebi contato assim de a maioria dos tuners e pilotos, a Emília Harford me chamou, inclusive conversamos, eu me comunico com ela, a gente se fala, não nos conhecemos pessoalmente, às vezes eu fui na Califórnia, mas acabei não conseguindo encontrar ela, mas são tudo gente boa, na verdade, são apesar de às vezes a competição na internet ficar mostrando assim uma coisa negativa, eu pessoalmente vejo muito positivo e eu acho que é importante. E o meu objetivo, inclusive como eu sempre falei, desenvolver esse Corvette, é poder mostrar a tecnologia da Fueltech, mostrar que a gente tem capacidade, e isso foi muito importante porque sem virar o recorde, sempre foi muito difícil que alguém, digamos assim, até nos levasse a sério, ou entendia assim do tipo, existe isso no mundo assim do tipo, quem é o recordista faz tudo certo e o segundo para trás está fazendo tudo errado. Tanto que até eu brinco, eu recebi milhares de mensagens ao longo dos meses atrás, assim, de pessoas, não, mas tu tem que trocar no manual, porque a Emília troca no manual, e eu até respondia dizendo, já tinha explicado em alguns vídeos, mas explicava de novo para todo mundo, eu não troco no manual, a Fueltech, mas o câmbio está no manual e a Fueltech que comanda a troca, então é muito mais preciso, eu consegui acertar assim, com 10 RPMs de variação, quando é que vai trocar de marcha, tem série de vantagens. Então, a maneira como a gente estava seguindo o nosso projeto, que era inclusive bem diferente da Emília em alguns aspectos, por exemplo, a gente tem só uma FT600 para fazer toda a parte do motor, e ela tem, por exemplo, vários equipamentos, um que controla o ponto, um que controla, sei lá, a borboleta, ou a forma para a borboleta não fechar, outro combustível, outro boost controller, então são formas diferentes de chegar em resultados similares. Mas a nossa forma, ela é, digamos, bem oposta em alguns aspectos do que outras pessoas estão tentando. Isso faz parte do desenvolvimento, é assim que digamos assim, se encontram soluções. E agora que a gente, digamos assim, sucedeu e foi graças ao controle da transmissão, deu para mostrar, porque HP, na verdade, todos nós que estamos nessa disputa temos, não é uma questão de não ter o HP, na verdade é controlar a embreagem. Então quando eu botei agora essa segunda FT ali para controlar a embreagem, esse foi o grande pulo. E agora, depois desse evento, a gente voltou, inclusive vocês viram, não sei se eu postei em algum lugar, mas eu botei o Arcondo para dirigir o Tesla na volta lá da Virgínia, que a gente ficou umas 8 horas dirigindo. E eu parei e fiquei literalmente no laptop analisando log por log, com calma. Depois eu fiquei mais uma semana analisando. Toda a engenharia da Fueltech está trabalhando nesse projeto também. A gente pensou várias opções, soluções de aperfeiçoar esse controle de transmissão. E é isso que a gente fez. Só que ao mesmo tempo eu queria muito ter ido para uma prova que chama Florida 2K, que é em Bradenton, que está acontecendo hoje, amanhã e final de semana. Só que eu já tinha marcado uma minha viagem para o Brasil. Não sei quando é que vocês vão estar assistindo esse vídeo, talvez vou estar no Brasil até. Mas essa viagem para o Brasil exatamente estava marcada para ir no dia 9 de outubro, que é no sábado. Então eu, na verdade, hoje, para você ter uma ideia, que é 7 de outubro, a gente está aqui na quinta-feira se preparando para ir para a pista e para Bradenton eu teria que pegar um avião na sexta de manhã, acelerar 3 passadas durante o dia e voltar na sábado de manhã para pegar o avião sábado de tarde para o Brasil, ia ser meio embaçado. Então a gente acabou decidindo fazer o contrário, vamos para a pista do Alabama, que a gente já foi uma vez, vocês se lembram? Foi aquela vez que eu levei o Tesla, acelerei o Tesla e o C8. E no Alabama a gente vai tentar testar hoje à noite e eu acho que vai dar inclusive mais passadas para ver se a gente entra nesse tão sonhado 8 segundos. Então esse é um overview aí do que a gente está preparando e como é que a gente está fazendo. O Fernandinho e o Felipe estão na correria ali, ó. O Renan está aqui esperando eu parar de falar para botar o trailer para dentro. Pode botar aí. Precisa de ajuda, não? Não, só para abrir o portão. Pode. E a gente está na correria aqui para montar o carro e fazer. Já era para estar montado, mas um retentor da ponta do eixo, ou do eixo que sai para a homocinética, para o eixo, estava danificado, ó, bobagemzinha. E eu encomendei na GM, na verdade encomendei semana passada, online, achei que ia vir, não veio. Aí ontem, quando eu me percebi que estava vazando, isso aí feio mesmo, liguei na GM aqui, os caras disseram, não, beleza, amanhã está aqui, e não chegou. E aí simplesmente eu tive que pegar de um outro câmbio aqui, tirar um sem estragar para botar ali. Então, no final das contas, acho que vai dar certo, não vai vazar isso aí. E a gente fez algumas melhorias, assim, alguns implementos também de linha de combustível. Até alguns de vocês, não sei se viram, mas no vídeo que teve da Fueltech USA, do recorde dos 9 segundos, teve uma hora que vazou tipo um líquido assim atrás nas turbinas ali. Cara, aquilo foi uma flauta de combustível
que rachou assim, que quebrou a conexão e ela estava espirrando combustível, aquilo ali era metanol. Então ali teve um evento assim de sorte, porque podia ter dado algum acidente ali feio. Então graças a Deus não teve problema ali naquela parte. Mas a gente teve que melhorar essas partes aí, fez outras mudanças, umas outras até mais profundas aqui que deu bastante trabalho, mas eu não vou nem entrar em detalhe porque vocês já viram tanta coisa desse carro aí, de mexer em motor e câmbio, que agora na verdade a gente quer ver ele na pista. Então vamos começar a carregar e vamos pegar a estrada para ir para a pista aí. Aqui ó, no carro, a gente pulou a parte que carrega, porque a gente só faz assim, ele carrega, né? E vai sozinho pra pista. E ó, todo mundo aí, o Jim também. Quem se lembra do Jim aí, do Corvette barulhento? Só que olha ali fora, ó, chuvarada aqui, a gente pensa, puta, e a gente não tá longe, ó, 1h56 da pista. Só que é num outro estado, no Alabama, ó. E aqui, só que a gente tá passando no meio do temporal aqui agora. E o Alabama é pra onde aí? Mostra aí. Pra lá, né? Lá tá limpinho. Então beleza, não deve dar nenhum problema. Conseguimos, prendemos tudo ali rápido, porque eu falei, foi uma correria ali, a gente tava atrasado ali, tivemos. Até olhou, chegou a olhar se pingou óleo do retentor, não? Eu tentei olhar por cima, tava tudo tranquilo. Vamos ver, tá bonitinho aí. Que nem eu disse, a meta é chegar lá, virar um 8 e 8, a primeira puxada, carregar e voltar pra janta aí. Não, brincadeira, né? Mas não ficaria bravo se isso, mas provavelmente se virar um 8 e 8 primeira puxada, a gente vai querer dar uma segunda pra virar mais baixo, né? Então provavelmente não vai ser uma puxada só. Tem potencial de uma baixada. Então vamos ver, mas vai ser missão, a gente vai chegar às 5h40 da tarde lá. Se bem que a pista abria às 5, né? Então não tem muito problema. Na verdade vai dar um bom tempo pra andar. Eu acho que se for num ritmo normal, assim, sem parar o carro pra nada, vai dar pra andar umas 6 vezes, assim, por aí. Dá uma andada, espera baixa log, olha as coisas, checa ali, 15, 20 minutos, dá pra dar outra andada. E a pista é bem pouco movimentada ali, então fica bem tranquilo de andar, sabe? Bem tranquilo. Bom, vamos seguir viagem, daqui a pouco a gente tá chegando e vocês vão estar acompanhando aí. Caramba, já liguei a câmera de novo aqui porque temporalzão aqui, ó, impressionante. Não dá pra acreditar que lá não vai estar chovendo. Que loucura. Chegamos, não é que tem sol mesmo aqui, ó. Olha aí, ó. Nem choveu aqui, ó. Sequinho. Solzinho. Agora aqui a gente ganha 1 hora, ó. É 5h40 da tarde. E na Geórgia lá é 6h40. Então, e ó, pistona raiz aí. Essa aqui é aquela pista que no final o cara não pode se afobar nos freios porque é pulaçada pra tudo que é lado. Ai, ótimo, tá bem vazio, é. Tem meia dúzia de... Hã? Nem foram pra pista, né? Acabou de abrir. É, né? É, tem um carro e outro indo. Cara, no final deu o timing certinho. Chegamos, ó, tem carro berrou aí já. Cara, que dia bonito, olha só o pôr do sol aqui no final, sol, ó, o céu azul, ó, finalzinho do dia, pôr do sol,
Vamos lá, trazendo, ó, umas coisinhas bacanas aí. Vamos descarregar agora o carro. O trailer da FT foi pra Florida 2K, né? E aí a gente pegou o trailerzinho da Proline emprestado aqui, que é muito bom, é bem levezinho, de alumínio, é pequenininho. Ele é bem leve, é bem fácil de puxar. E essa caminhonete aqui da Proline também é uma Dually, ó. Tem roda dupla atrás, uma F250, bem fortinha até. Tem um cooler aí. E aí? Go. Tem uns carrinhos bacanas, ó. Fox Body aqui, ó. 68, Camaro. Ângulo legal esse aí. Cool angle for a photo. Que a gente está testando agora, tá atualizando a versão aqui, botando uma versão que a gente fez, na verdade, essa semana, hoje, né? Durante a viagem aqui, a gente fez mais uns aperfeiçoamentos na versão aqui para poder testar. Agora tá bem chegando mais uns carros aqui. Acho que eu já vou até... Bom, preparando, vamos tirar o carro aqui. E vamos lá, tá quase. Chegando aqui para dar uma olhada na pista, falar com o pessoal. Alabama International Dragway, Mustangzinho, Fox Body. Vamos ver se ele já está tratado, vamos ver se está tudo certinho já. Falei com os caras aqui, eles estão, na verdade eles estão lá no fundo da pista acertando as fotocélulas de 400 metros, confirmando, né, que dá 400 metros, só para garantir que vai gravar tudo também, né. A gente está indo, literalmente a primeira passada já é a passada do 901 com algumas melhorias assim, então se funcionar, se passar as marchas, eu acho que é recorde. Claro que depende da pista, depende de um monte de fatores, então nem sempre a gente tem a expectativa, mas dá pra dar aquela secada na boca, sabe? Quando de nervoso assim, o cara fica na expectativa assim, mas a pista tá bem bonita aqui, ó. Cara, é bem lisinha, é impressionante assim, ó. Olha como ela é lisinha, parece água, parece um vidro. Isso é muito impressionante. Literalmente parece um vidro. Cara, que coisa louca. Cola o pé aqui, ó. Que coisa louca. Primeira passada.
resumo da história, a gente foi dar a primeira largada e o carro, o que aconteceu mesmo? Eu botei muita pressão de embreagem ali e ele não aceitou. Aí foi dar a segunda largada, o carro distracionou feio, tudo feio assim, e deu um backfire assim, e ficou em emergência, não tinha jeito. A gente foi ver no diagnóstico de estragado o sensor MAP original. Aí saímos aqui correndo, departamento aqui de peças, a Jato aqui, que é o Daniel, é o departamento de peças aí, ó, né, Daniel? E aí, e de carne também. Daniel Hungria tá aí, ó, fazendo churrasco, não vai queimar a picanha aí, meu. Tá tirando minha atenção aqui. Aí, ó. Pô, tá tirando minha atenção. Daniel correu na autopeça lá, compramos um MAP e botamos agora aqui duas mãos queimadas aqui, mas vamos lá. 2 jeitos queimados, mas faz parte. Tá bom, vamos lá agora dar uma passada. Está empurrando o Corvette com a passada mais rápida dele, pelo menos uns 200. Quebrou tudo, o motor quebrou, sei lá o que quebrou, jogou uma biela pra fora, alguma coisa assim, quebrou o virabrequim, o pino, deve ter aberto um buraco no bloco, vazou óleo e a gente não conseguiu desengatar o câmbio ou achar o negócio de rebocar. A gente tá puxando o carro agora aqui no final da pista. Olha aí, ó. Deixa eu olhar. Olha a situação. Pega o papel ali. Olha a situação. Vê quanto que deu. Vamos lá, daqui a pouco a gente chega e analisa os fatos. Estamos aqui na sarjeta, sentado aqui na beira do trailer, olhando o log aqui, ó. Cara, foi a coisa mais linda do mundo esse logger. Inacreditável. O carro virou aqui, ó. Ó os tempos aqui, ó. 1,43, 60 pés. 3,88, 5,86 a 124 e aí 9,08 a 134 milhas por hora.
E aqui, ó, pra ter uma ideia, ó, aqui, ó, é os 200 metros, ó. Bem aqui é os 200 metros. Ele fez aqui a primeira marcha em 1 segundo, a segunda em 1,8. Em 2,8 já tava enfiando a quarta, passou a quarta. Enfiou a quinta quis patinar minimamente de embreagem. Aqui, em 7,1 segundos, exatamente deu um problema. Provavelmente quebrou alguma coisa. E aí quebrou de vez mesmo em 7,8 segundos. E aí passou no embalo o 9,0. Essa aqui era a passada dos 8 segundos. Porque na verdade só a parcial de 200 já tava 20 milésimos mais rápido que a 901, né? Que já era um 899 se só continuasse igual, mas estava muito mais forte. A força G de quinta foi... Não, de todas as marchas, deu mais de 2G de força G constante, primeira e segunda, assim, ó. Olha, Só que é o seguinte, agora quebrou de cair os cacos no chão ali, até não peguei, os caras vieram me trouxer assim, ó, trouxer os caquinhos assim de bloco, de pistão, coisa. Então é o seguinte, acho que esse episódio aqui na verdade nós vamos ter que acabar abrindo esse motor aí, né? Pra ver o que tem ali dentro. Então, bom, agora vamos... Eu até te falar, eu não tô triste. Tipo assim, por incrível que pareça, eu não... Tipo assim, eu tô mais... quase, não digo aliviado, mas assim, eu sei que o carro anda, que a gente acha assim, a gente demorou umas 3 passadas para se ligar, algumas alterações assim que a gente demorou umas 3 passadas para se ligar, umas alterações que a gente fez ali de pressão de embreagem, mas assim, o controle da pressão tá perfeito, o câmbio deve estar perfeito, o câmbio tá... Na verdade assim, agora a gente tem que pegar aquele motor, esse aqui é o motor do inferno, né, agora a gente vai pegar o motor que veio nele e vamos ter que montar o motor, só que a gente tem que descobrir o que quebrou, né, porque... Pra diminuir a pressão melhor. Não é comigo, né? Tipo assim, andou com 34 PSI agora, que é... Quanto é que dá isso? Dá 2,2 kg por aí, né? 2,1, 2,2, fazendo força, né? Isso aí é... A gente passou com 30 PSI no dinamômetro, tinha 1.350 de roda, agora... 1.500 de motor, né? Não, 1.600 já de motor quase. Agora passou de 1.600 de motor. Frouxa, assim, 1.600, 1.700. E o carro é muito pesado, né? O carro pesa 3.950 libras, que dá... 1.700 quilos, por aí. 1.700, uma coisa assim. Então o carro é pesado tudo e saiu bonito, né? Eu quero ver essa puxada, depois vou assistir, vocês já viram aí. Bom, vamos conseguir empurrar o carro aqui uns quanto é que é? Uns 800 metros pelo menos, né? Uns 5 cavalos. Bom, agora é dirigir até em casa, amanhã olhar pra ele, começar a limpar, coitado do Fernandinho. Eu vou pro Brasil, vou só receber mensagem. Mandar foto, ó, tá aqui, ó. Brincadeira. Mas faz parte. Isso aí, né? O cara tá... A gente quer descobrir os limites, quer descobrir o recorde, sei lá, pode ter quebrado o virabrequim, pode ter quebrado biela. Botem nos comentários o que vocês acham que quebrou e vamos ver quem é que adivinha mais aí. Na verdade quebrou tudo, né? Tem que descobrir o que quebrou primeiro. Esse que é o detalhe aí. Mas beleza, vamos bola pra frente e não vamos desistir. Vamos bater esses recordes ainda mais. Felizmente ainda o recorde é nosso. Vamos voltar mais forte. Vamos voltar mais forte. Vamos lá. Passamos a noite aí, chegamos 3 e pouco da manhã em casa, 4 horas da manhã. Quem disse que conseguiu dormir, né? Na verdade a viagem de volta inteira, o Luiz estava em Dallas, que é umas 2 horas de diferença, e eu fiquei a viagem inteira falando com o Luiz de que peça comprar, de que fazer, já supondo o que estragou, já como é que era, que virabrequim, o Felipe Andrés, que é todo entendido também dessas coisas aí. Trocando ideia e falando, e Marcelo Pires no WhatsApp, a gente tudo pensando exatamente o que fazer e em qual das hipóteses. Só que a gente agora tem que descobrir o que aconteceu no carro, né? Então, tô aqui até acordando, porque como eu não consegui dormir de noite direito, 8h30 da manhã tinha uma reunião. Minha xícara que eu ganhei do Luiz, do Brazilian Opala, inclusive, vocês veem, tem até uns vestígios de limalha aqui, eu deixei uma vez em cima da mesa aqui, deixei em cima da mesa, alguém foi lá e esmerilhou uma lata, algum ferro ali do lado. Mas é o seguinte, ó, agora é hora da verdade, ó. Fernandinho já deu uma lavada no óleo aqui que tava, sabe aqueles carros que quando quebra o carro e tapa de óleo a traseira? Infelizmente foi a situação, né? E agora é a hora da verdade. Assim, ó, eu não vi ainda, ó. Vou falar antes de eu dizer. Pelo Datalogger, o EGT do cilindro 1 foi o que quebrou. Então, tudo indica que é o cilindro 1 que é o lado do motorista aqui. Agora vamos ver as surpresas juntos aqui, ó. Babadão de óleo, tudo aqui. Não quebrou o chapão.
Quebrou no cárter. Bota a luz. Tá, mas quebrou o cárter pra baixo. Ah, o bloco do lado ali, ó. Bota a luz aqui melhor pra ver o buraco. Ah, puta merda. O pistão tá inteiro, olha lá. Bota a luz um pouco mais pro pistão. Arrancou a parte de baixo do pistão, quebrou o bloco, quebrou o cárter. Será que... Bom, o virabrequim machucou, obviamente, mas será que o virabrequim não quebrou? Fratura exposta. Faleceu. O cidadão aqui, ó. Fratura exposta. Estragou o comando? Pegou bem no lobby do comando. Putz. Não te... vai ter mais uns estragos, hein? Cara, como é que o pistão tá... Ele puxou... Talvez não estragou o cabeçote. Sim, não pegou em cima. É uma marteladinha de válvula. Deixa eu ver. Tem uma luz melhor pra botar aqui? O comando aqui. Consegue ver o lobby do comando? Não. Gira a biela ali, vê se ela... Eu tinha esse RP2000. RP2000. E não soltou os parafusos, ó. Ó, Fernandinho, tu apertou os parafusos direitinho. Torque foi dado. Mexe na biela, ele bota uma mão na biela, vamos ver. Dá pra ver se gira? Opa, quem apareceu aí, ó. Bielinho no meio. Tá, isso aí é bem aquilo que a gente tava falando, né? Então é o seguinte, ó. Acabei de descobrir na prática quanto custa economizar na peça errada. Exatamente. Tá? Porque é o seguinte, ó. Agora eu entendi a diferença de um jogo de biela. Fala antes, cadê as bielas essas? Aqui. Quanto custa economizar num jogo de biela? Vou apresentar para vocês um jogo de biela de $600. E por que existe um jogo de biela de $2.000? Não tô falando mal das bielas, pelo amor de Deus, né? A biela faz o serviço que ela tem, só que o imbecil aqui não leu a orientação de potência que elas aguentam, né? Elas têm 616 gramas e tal, mas essa aqui é uma biela que não é feita pra... Aqui é só instrução. Essa é a biela, ó. Na verdade podemos trocar a biela e sair andando, não? Tem uns Durepox lá. Posso fazer um... Bom. Vou falar pro Mene soldar. Na verdade é bem... Não, brincadeira à parte, estamos rindo pra não chorar aqui, né? Mas realmente a especificação da biela, ela é uma biela de baixo custo, é uma biela feita para um nível de potência aí, sei lá, 1000 cavalos, coisa assim. E até eu tava olhando nos logs ali, a gente tava com 2,3 kg mais ou menos, na hora que quebrou, 6.400 RPM. Isso aí e pelo consumo de combustível tinha uns 1.700 HP de motor. Mais de 1.700, na verdade. Então, digamos assim, pouquinho acima do limite, né? Você descobriu até onde aguenta. Descobrimos até onde é que aguenta. Então agora, na verdade, o que a gente tem que fazer? Então, o virabrequim dá pra ver se quebrou assim, ele não separou, né? Azulou lá atrás, ó. Acho que faltou óleo, né, na puxada. Tá tudo azul ali. Azulou na atrás? Como assim? Olha aqui. Azulou o material, ó. Será que faltou óleo na puxada? Deve ter faltado óleo quando cuspiu tudo pra baixo, né? Tá. Sim, porque não desligou o motor, ele ficou girando. Tá. Sim, perdeu o virabrequim, obviamente, né? Sim, mas ele não tá... tipo assim, não a dúvida que a gente tava era se o virabrequim... Não foi ele que tinha quebrado, mas não foi ele que quebrou, né? E pior que a folga aqui do vira, onde a bronzina tá apertada, a biela tá apertada, a folga radial tá normal. Tá normal. Tá, então não... Ou seja... Ele não machucou o vira nessa parte. A gente tava na dúvida maior é o seguinte, porque o virabrequim original, ninguém sabe, só o imbecil aqui que tá botando essas potências, né? Então ninguém sabe quanto aguenta. E a maioria dos caras, quando passa de 1000 cavalos, eles trocam virabrequim, trocam tudo, né? E que na verdade é o seguinte, as fábricas de peça, aftermarket de performance, eles mandam trocar tudo, né? Eles querem vender o virabrequim, querem vender tudo. Então, na verdade é o seguinte, ninguém sabe o limite desses virabrequim. Ninguém sabe o limite desse virabrequim. Agora, o virabrequim aguentou os 1.700 cavalos, aparentemente, né? O que foi literalmente a biela quebrou no meio. E o pistão ficou inteiro lá em cima, né? Não tá inteiro. Não? O anel tá
atravessado entre a canaleta dele e o bloco. Mas isso... Trancou ali. Sim, ele trancou no caso. Parece aqui a lanterna de novo. Mas não quer dizer que ele não quebrou de cima para baixo, né? Não foi o pistão que derreteu ou quebrou. Olha lá, ó. Enxerga o anel lá, mastigado no canto do cilindro. Deixa eu ver. Sim. Aham. Sim, mas não quebrou no meio, não furou o pistão, não tem marca de ter derretido, Por né? baixo não. Por baixo não, né? Quando vê até os cabeçotes tá em dia. Se deu muita sorte. Torceu a saia ali no cilindro. Sim, o bloco... Bom, o bloco por vários motivos ali. Bloco, na verdade, vai virar uma mesa de luxo. É? Então, isso aí eu vou fazer agora. Lateral. Vou fazer uma mesa com bloco, botar os 7 pistões e 7 bielas assim e montar pra cima ali. Acompanha a saga da mesa. Vamos fazer um funeral pra ele bonito. É um funeral, uma boa. Cerimônia. Vamos fazer uma cerimônia, um funeral. Agora tem a saga da mesa. A mesa de decoração. Eu vou olhar pra aquela mesa, mas vou te falar o seguinte, eu não tô... Por incrível que pareça, eu não tô triste com essa quebra. A sua cara, quem chegou, foi a melhor, cara. Você tava com um sorriso, falando que tá triste. Cara, andou xingando. pra caralho. Olhando, tá. Andou pra caralho e, tipo, quebrou, tipo assim, não que é bom quebrar de potência, mas assim, pelo menos não quebrar de idiotice, sabe? Podia ter quebrado um pouquinho mais pra frente. Eu fico chateado quando o cara quebra por erro, sabe? Mas assim, não digo que não foi um erro, mas foi um erro ter botado essa biela e achar que ela ia aguentar 1.700 cavalos, mas tirando essa parte aí... Não, gira a biela aqui, ó. Tá a coisa mais linda. Soltinha a biela. Folga radial, axial aqui direitinho. Não tá preso, não mastigou nada ali, ó. Aham. Sabe por que tá os números diferentes ali, Fernandinho? Opa. Quer me gelar no vídeo. E não tem parafuso diferente, né? Não, Também. essa não tem. Essa não tem, né? A última vez que a gente mexeu foi na Ferrari e achou um parafuso diferente. What do you think, Cameron? Came back with more parts than you started with. Yeah. Now I understand the $600 connecting rods versus $2,000 connecting rods. Oh, is that what it is? Yeah. Okay. What were they? Which ones were they? Compstar. Oh, okay. Agora a gente já tá aqui nas compras aqui, ó, vendo o que estragou, o comando estragou. Só que o bom do comando é o seguinte, custa $123 o comando, então não é o fim do mundo. E aqui a gente pegou, esse aqui é o jogo de pistão que eu já tinha comprado para montar o outro motor, né? Eu acho que a gente adivinhou o que precisar. Mas o Felipe, o que tu acha aí? Porque a gente tá olhando agora, nós temos que olhar com um segundo olhar para ver se as coisas são fortes, né? É forte, sim. Já tem até a saia com o coating que eles chamam, né? Na verdade até a saia que tava ali tinha soltado o coating. Ela vai sair com o tempo, né? mas- De ficar raspando, né? Mas que protege a saia, mas pistão de boa qualidade, assim, Diamond é coisa boa. E o Eles pino... fazem o rebaixo aqui da válvula, ou da vela no caso. Não, aí tem- é o rebaixo da injeção direta. Isso, enfim, da válvula, da injeção aqui, os sim. recessos, é tudo copiado para baixo, né? Aham. Entendeu? Então eles reforçam o material por baixo. E o pino é trend, o pino é muito bom também. Parede grossa. A pina é grande, né? Sim, então pistão a gente deve estar... Então tá tri. Tá tri, né? Na verdade agora então é ver o que precisa de comprar de peça, agilizar. Virabrequim tá boa notícia, Virabrequim honestamente seria o maior pepino. Então dá pra seguir com esse. Vamos ver o resto aqui. Encerramos esse episódio, como eu falei aí, foi um episódio que a gente esperava virar os 8 segundos, né? Quase, né? Deu pra gritar ali, digamos assim, 2 vezes naquele 901 e nessa 908 aqui, que inclusive eu vi no vídeo, vocês verem no vídeo, vou botar de novo o replay do vídeo aqui, ó. Observa que bem antes dos 402 metros, quando liga a luz verde, no final, é quando passa os 402 metros, tá? Eu pisei nos freios bem antes, mais de 1 segundo antes dos 402 metros. Aquela ali, a gente estava vendo no logger, ele chegou a 155 ou 158 milhas por hora, ou 150 e poucos milhas por hora nos 7 segundos e pouco, tá? Bem antes. Continuaria crescendo até uns 160 e poucos, eu acho, talvez. E eu freiei para 135
um segundo antes. Talvez se não tivesse freado, se tivesse quebrado, aguentado um segundo a mais a biela, tinha passado os 8 segundos. O recorde é nosso ainda, né? Sim, sim. Mas não, olha, mas assim, ó, vai ser, tô feliz, né? Não tô, eu até brinco assim, essa foi um problema, uma quebrada positiva, digamos assim, porque a gente está aprendendo, descobrimos limites, o virabrequim, um monte de lado positivo, até brinco, eu falo bastante com a minha esposa, estava dizendo sobre ver o lado positivo das coisas, assim, por mais que digamos assim, às vezes assim, quebrou o motor, eu tento pensar assim, que sorte que eu tenho, um outro motor, que sorte que o Fernandinho tá aqui para ajudar, coitado dele, ele é o que vai baixar, que vai fazer tudo agora. É aprendizado, né? E que sorte que a gente tem as peças e a vontade de continuar lutando, né? Então, fico feliz, assim, o câmbio tudo aguentou, o carro, que nem eu falei, tinha mais 1.700 cavalos nessa puxada. Olha o tanto que a gente cresceu nessa caminhada toda, né? É. Tanto motor, transmissão, cara, essa arrancada foi perfeita. É. Vocês verem no vídeo, É. cara, eu nunca vi esse carro tão bonito. E a pista assim. não era melhor lá. Sim. A pista não era melhor. Então, assim, foi realmente um aprendizado muito bom, doloroso um pouco, mas não foi tão triste, não tô triste, pelo contrário, tô empolgado. Então, nós estamos fazendo agilizando tudo aqui para comprar e tudo que precisa rápido para tentar montar isso aí, consultoria do nosso amigo Felipe Andrés aí. E vamos tentar montar esse motor bem rápido para andar logo aí e tentar ser os primeiros nos 8 segundos. E de novo, é mais pelo desafio de crescer e fazer isso. Então, obrigado aí para todo mundo que está assistindo. Espero que tenham gostado pelo menos do desafio e dessa parte positiva aí de enxergar as coisas de uma maneira positiva. E sem dúvida foi o passo mais rápido da minha vida, independente de ter abortado antes ali. Acho que foi emocionante, assim, emocionante. E vamos continuar as sagas. Acompanha aí. Um abraço para todos.